astrofísico brasileiro da atualidade, aqui no Brasil e ao lado de outros, o professor Kepler Oliveira, né, doutor em astrofísica da Universidade do Texas, especialista em evolução estelar e ensino da astronomia, a professora doutora Maria de Fátima Saraiva Oliveira, pós-doutorada também na Universidade dos Texas e no SOA. Também especialista em ensino da astronomia. Então, nada me leva a ter 2 experts em ensino de astronomia para iniciar o curso de astronomia. Não é verdade? Nós vamos ter, isso aqui faz parte de um programa da UFC, que eu estou coordenando, o ciclo de palestras da DUFS. Por exemplo, ontem o professor Kepler fez palestra sobre o universo finito, lá no auditório do SED. Em julho, tivemos Gustavo Rojas, no Brasil, palestra lá no IFCE. Em setembro, teremos Reinaldo de Carvalho, presidente da Sociedade Astronômica Brasileira. Em outubro, teremos Augusto Minelli, né? Outro descobridor da nebulosa lá da Eta Carinho. O Kepler é outro descobridor das estrelas de diamantes. Enfim, nós estamos diante de pessoas de mais alto nível na ciência astrofísica, né? E eu agradeço já antecipadamente a belíssima, perfeita organização do pessoal da CETUR, São Paulo, Flávio, e a grande Leidiane, que eu vou carregar para Fortaleza, porque vai botar as coisas lá, se eu grave te deixar, né? Então, após o dia de hoje, depois vai ser divulgado no portal o cronograma do curso de astronomia. Você tem que ir, certo? Mais tarde aqui no meio da palestra, vai passar uma lista de vocês assinarem para um dia quiser o certificado, né? Então já estava seu nome. Okay? Então vamos para o e-mail. O seu nome e o e-mail. Tá? Então vamos para o universo. O professora, primeiramente, professora doutora Maria de Fátima Saraiva Oliveira. Com você. Bom dia. Em primeiro lugar, quero fazer uma pequena correção. Meu nome é Maria de Fátima Oliveira Saraiva. Tá? Essa confusão surge porque o Kepler é Oliveira, né? E eu também tenho Oliveira no nome, mas o meu Oliveira é de família, né? Então, na verdade, eu uso o nome do meu nome de família. Então, eu vou começar. Sempre para começar um curso é difícil decidir exatamente por onde, né? Mas nós achamos que nada melhor do que começar nos localizando no universo. Então, faz favor, para botar o primeiro slide. Sara. Aqui. Tá? Então, nós vivemos no nosso planeta Terra. A Terra é um dos planetas do Sistema Solar. Planetas são corpos relativamente grandes que orbitam uma estrela. Os planetas não têm luz própria, isso é uma coisa que se aprende desde uma das primeiras coisas que se aprende na astronomia, não é mesmo? E o fato que as estrelas, elas emitem luz. Então, a Terra é o terceiro planeta em ordem de distância ao Sol. O Sol é uma estrela, né? A nossa estrela. As estrelas são grandes, imensas esferas de gás. O Sol é aproximadamente
maiores. Se a Terra estivesse mais ou menos o tamanho, comparando, né, a Terra com o Sol, a Terra, podemos imaginar que a Terra é a pupila do nosso olho, né? Se a Terra for a pupila do nosso olho, essa bolinha preta do nosso olho, o Sol vai ter mais ou menos a cabeça, o tamanho da nossa cabeça. Então, é muito maior a Terra do que o Sol. 100 vezes maior, isso em raio. 100 vezes maior em raio. Em volume, né, das 10 a 4, 10 mil vezes maior. Já o sistema, toda a Terra, o Sol, os planetas, nós vivemos dentro da Via Láctea. A Via Láctea é a nossa galáxia. As galáxias são sistemas enormes, né, com bilhões de estrelas, misturado com alguma quantidade de gás e de poeira. Essa imagem aqui não é da nossa galáxia, essa imagem não é da Via Láctea, na verdade, é a imagem da galáxia de Andrômeda, que é uma galáxia vizinha, né? E como nós não podemos tirar uma foto da nossa galáxia vista de fora, né? Vista comparando como nós enxergamos a nossa galáxia, em seguida vamos mostrar, você pode inferir que se a nossa galáxia fosse vista de fora, teria uma aparência parecida com a de Andrômeda. A Via Láctea é uma galáxia bastante grande, né? Seu tamanho vai em torno de 100 mil anos-luz, né? Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Se, por exemplo, se nós estivéssemos aqui, né? Se o Sol fosse a minha cabeça, o tamanho da Via Láctea estaria lá, iria até a distância que o Sol está, para ter uma ideia, né, do tamanho que é isso aí. Já a Via Láctea faz parte de um grupo de galáxias. As galáxias, assim como as estrelas, elas tendem a se agrupar, formando aglomerados. O aglomerado em que nós estamos, que a nossa galáxia está, é um aglomerado pequeno, com cerca de apenas 50 membros, dos quais a Via Láctea e Andrômeda são os dois maiores, e as outras são todas galáxias pequenininhas. Porque é um aglomerado pequeno, recebe o nome de grupo. Tá? Não chega a ser um aglomerado, mas apenas um grupo de galáxias, que é chamado o grupo local de galáxias. Existem outros aglomerados de galáxias maiores, com até 1000 galáxias dentro dele. Um aglomerado mais próximo, os aglomerados grandes mais próximos, o aglomerado de Virgem, né, junto com a nossa galáxia e com outros aglomerados de galáxias, formam o superaglomerado de Virgem. Está invertido. Superaglomerado de Virgem. Então, o superaglomerado de Virgem é um aglomerado de aglomerados de galáxias, das quais esse aglomerado, o aglomerado de Virgem é o maior, portanto, dá o nome, e do qual o nosso grupo local faz parte. E esses superaglomerados
aglomerados constituem as maiores estruturas que existem no universo. Então, o nosso universo é uma teia de super aglomerados, de galáxias, que dão a ele essa forma parecida com uma esponja, né? Com grandes vazios, né? Nessa esponja estão os superaglomerados, formam as paredes da esponja e no meio tem grandes regiões vazias, né? Chamados vazios, não tem pouca ou nenhuma galáxia. Então essa é a estrutura do universo que nós conhecemos. Então, falando um pouquinho voltando para o sistema solar, né? Então, o sistema solar ele é constituído do Sol, os planetas, que estão aqui em uma escala de tamanho, mas não de distância, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Também tem a distância total, né, até Plutão, que caiu fora, seria 50 unidades astronômicas. Também tem, não consigo ler daqui, mas vocês também não apontou comigo. Aqui está mais ou menos, ali está a escala de tamanho, as escalas de distância estão aqui, né, os planetas ao Sol, todos os planetas pequenininhos, né, que são chamados planetas terrestres, planetas telúricos, que são aqueles planetas parecidos com a Terra, estão amontoadinhos aqui. Isso é claro que amontoadinho é maneira de dizer, né, comparado ao tamanho dos planetas, isso aqui, essa distância é muito grande. Depois, nós temos aqui no meio tem um cinturão de asteroides, né, que é o cinturão de asteroides principal. Até uns anos atrás, antes de saber, de descobrir um cinturão além de Netuno, se chamava só cinturão de asteroides. Onde tem um planeta, o maior asteroide, Ceres, que passou a ser considerado. Eu estou ficando na frente, né? Vem falar no meio. Passou a ser chamado o planeta Anão, né? Depois tem a distância de todos eles, a distância de Plutão, aquela linha vermelha, vai a distância de Plutão, a distância de outros planetas anões, Almaneia, Marte. O planeta, e a última linha, a penúltima linha, vai até a distância de Eris. O sistema solar se estende mais além do que isso, vai até a distância da nuvem de Oort. Eu estou meio fora de prática da aula e eu acabo ficando na frente do discurso. E fica a 50 mil unidades astronômicas. Então, o limite do sistema solar, essa nuvem de Oort, vai até mais ou menos quase a metade da distância até a estrela mais próxima. E a estrela mais próxima, o Sol, está a uma distância enorme, né? Então, voltando à comparação, se o Sol fosse do tamanho da nossa cabeça, se nós estivéssemos aqui, a distância até a estrela mais próxima é 2 vezes a distância daqui até Manaus. Né? Então, as estrelas estão extremamente
aqui só uma comparação, né? Porque quando a gente vai, a gente não percebe, não dá para perceber exatamente a diferença de tamanho, né? Mas quando a gente tem terra e sol, né? Mas, assim, uma imagem mostrando dois terras comparando com o tamanho do sol. O sol, então, uma estrela, né, comparado com a Terra, é muito grande, mas não é das maiores estrelas. Existem estrelas muito maiores que o Sol, existem estrelas muito menores. O Sol, né, é uma estrela mediana, uma estrela amarela. Então, as estrelas têm cores, né, relacionadas à temperatura. Ao olho, olhando, a gente percebe apenas que algumas são mais esbranquiçadas e outras são mais avermelhadas, isso dá para ver. Né? Mas, na classificação, você dá diferentes, pelo espectro, elas têm mesmo diferentes cores de acordo com a temperatura. Então, o Sol é uma estrela amarela. Tem estrelas, como as estrelas maiores que existem, são as gigantes vermelhas, como Betelgeuse. Né? Betelgeuse é uma estrela do quadrilátero de Órion, que a gente é bastante conhecida, todo mundo vê, né? Órion, vocês veem aqui, né, passando bem em cima do céu, está no Equador. E essas estrelas são na ordem de 1000 vezes, tem um raio, 1000 vezes o raio do Sol. São muito maiores do que o Sol. Tem outras estrelas que são pequenininhas, né? Como são as anãs brancas, que são as menores estrelas de raio menor, que são estrelas que estão no fim da vida, e que têm um raio parecido com o raio da Terra. E daí tem as estrelas também, estrelas colapsadas, né, que já não são mais, não são consideradas estrelas no sentido da palavra estrela. São estrelas de buraco negro, mas isso eu não me atreveria a falar aqui na frente do teste. Então vamos passar para o próximo. Então, aí, não, a Via Láctea. Então, só para, falei antes, né, da forma da Via Láctea, essa é uma imagem, como nós vemos a Via Láctea. As galáxias, a palavra galáxia vem do grego, que significa leitoso. Então, o mesmo nome galáxia ou Via Láctea, na verdade, é a mesma coisa. E tem esse nome porque parece, né, vista no céu, porque parece esse caminho leitoso. Né, nessa imagem, até você pode ver, naquela lá tem, né, todos diferentes, você vê cores, né, umas cores misturadas. Você nota bem, né, que tem uma faixa brilhante no céu, cortando os dois. Né, você vai ver um hemisfério até o outro. Nessa foto aqui, mostrando o céu inteiro. A Via Láctea é bem simples. Então, você nota, né, que tem essa parte mais brilhante, constituída de estrelas, e essas partes escuras, né, que são poeira que existe ali e que impede que se enxergue a luz das estrelas que estão atrás. E é porque nós vemos, né, nós estamos no meio dela. Então, olhando qualquer direção que você olhe, nós vemos essa faixa. Né? Olhando para cima, não tem muitas estrelas. Para baixo também não tem. Nós vemos, então, você
sabe que nós não estamos no centro da galáxia. Né? Se nós estivéssemos numa parte mais arredondada, a gente teria estrelas para todo lado. Então, sabe que nós estamos mais ou menos na borda, né? Perto da borda da galáxia. O centro está nessa direção mais brilhante, que fica na direção da constelação do Sagitário. E comparando o fato de nós vermos a nossa galáxia assim, né, nós sabemos também que ela então, ela deve ser uma galáxia achatada, né, porque se ela fosse toda arredondada, a gente teria, né, que ver uma distribuição parecida para todos os lados. Então, comparando isso com a imagem de outras galáxias que se vê em diferentes orientações no céu, que se pode imaginar que a nossa galáxia é uma galáxia espiral, né? Como Andrômeda, por exemplo, que é aquela que eu mostrei ali, que está colocada na figurinha representando a forma da nossa galáxia. E agora, então, eu passo para o Kepler continuar a roda. Vocês podem fazer perguntas depois para mim e para a Fátima. Então, a Fátima falou da nossa galáxia. E essa figura mostra o centro da nossa galáxia. Aqui tem uma foto do centro da galáxia, marcada por duas flechinhas amarelas, e na figura ao lado, tá, o centro está marcado aqui, tá? E vocês vejam que não tem nenhum objeto brilhante no centro da nossa galáxia, mas quando a gente mede a massa do centro da nossa galáxia, pela órbita das estrelas em volta do centro, a gente mede uma massa de 4 milhões de massas solares e não emite luz, e, portanto, é um buraco negro. Então, no centro da nossa galáxia, existe um buraco negro com 4 milhões de massas solares. E uma coisa que eu quero que vocês levem desta figura é que o buraco negro não suga a massa de ninguém. Vocês vejam que as estrelas estão passando perto do buraco negro e continuam sendo estrelas. Isto são séries de fotos, não é um desenho. Tá? Então, as estrelas continuam ali. No dia 27 de fevereiro deste ano, a estrela F2 passou o mais perto do buraco negro, essa estrela aqui, passou mais ou menos a distância de Mercúrio, e não aconteceu nada. Tá? Ela continuou sendo uma estrela, porque os buracos negros atraem por força gravitacional, e da mesma maneira que a Terra não cai sobre o Sol, embora a massa do Sol seja 300 mil vezes a massa da Terra, por conservação do momento angular, a Terra continua orbitando, já está fazendo isso há 4,5 bilhões de anos, e vai continuar fazendo até o Sol se expandir e chegar perto de nós. Então, o buraco negro, somente se isto chega a uma distância muito pequena, chamada de horizonte de eventos. No caso desse buraco negro, o horizonte de eventos é 12 milhões de quilômetros, que é menos do que 1/10 da distância da Terra ao Sol. Então, mesmo que a Terra estivesse em volta desse buraco negro na sua órbita, ela não seria sugada pelo buraco negro, nem com 4 milhões de massas. O problema para nós seria que nós estaríamos frios, porque o buraco negro não emite luz e a nossa energia toda vem do Sol. Então, se a gente estivesse em volta do buraco negro, a gente continuava orbitando, mas não tinha energia nenhuma. Então, a Fátima falou do tamanho da Via Láctea. De novo, isso aqui é uma foto do céu inteiro, tá? Uma câmera que mostra o céu inteiro. Então, a gente enxerga o centro da nossa galáxia, que está a uma distância de
8.500 passos ou 25.000 anos-luz. Então, a luz leva 25.000 anos para chegar até nós, vinda do centro da nossa galáxia. E o tamanho da galáxia, 100.000 anos-luz. Então, o diâmetro da galáxia, 100.000 anos-luz. Então, como a Fátima disse, é grande. Né? Em qualquer escala que tu faça, até a luz, que viaja 300.000 km por segundo, leva 100.000 anos para atravessar, porque é grande. E aqui eu tenho uma foto de um conjunto de galáxias no céu, muitas outras galáxias, e vocês podem ver que existem galáxias esféricas, mais elipsoidais, e existem galáxias discoidais ou espirais, como a Fátima mencionou. A nossa galáxia é deste tipo e não deste tipo, ou a distribuição de estrelas no céu seria diferente, seria mais homogênea. A gente não veria essa faixa luminosa no céu. Em 1911, nós temos o Vesper Slipher, fez espectros, ele passou a luz das galáxias por um prisma, decompõe pelo espectro. Está mostrado aqui o espectro, e ele mediu o espectro de galáxias de distâncias diferentes. Ele não sabia a distância, mas ele sabia que a galáxia era brilhante, ela deveria estar mais perto do que uma galáxia mais fraquinha. Então, e o que ele notou foi que o espectro ia para o vermelho conforme a galáxia ficava mais fraquinha. Tá? Então, as galáxias, provavelmente mais distantes, por serem mais fraquinhas, tinham um espectro deslocado para o vermelho. Em 1929, o Edwin Hubble mediu a distância das estrelas nas galáxias próximas, e com isso ele fez um gráfico da distância contra a velocidade. Vou passar um vídeo. No computador. Não. Agora não tem som nenhum. Não, então deixa eu ver. Então, se tivesse som, vocês estariam vendo a sirene de um caminhão de bombeiros. Então, vocês vão ter que imaginar, por algum motivo, parou de funcionar. O que acontece quando um caminhão de bombeiro vem se aproximando e depois se afastando de nós? O som muda, ele muda de agudo para grave, porque o efeito Doppler faz com que as ondas, no sentido de movimento, estejam mais próximas e no sentido oposto estejam se afastando. No som, ondas menores chamam-se agudo, na luz chama-se azul, e ondas maiores no som chama-se grave. Então, por isso o caminhão vem se aproximando, as ondas ficam mais próximas, agudo. Se fosse emitindo luz, a luz ficaria mais azul. Quando ele está se afastando, as ondas ficam mais longe. No som isso é grave, o som grave. E se fosse luz, a luz ficaria mais vermelha. Então, o que o Slipher tinha medido em 1911 é que as galáxias mais fraquinhas estavam ficando mais vermelhas e, portanto, estavam se afastando de nós. E o Hubble mediu em 1929 a distância dessas galáxias e a velocidade, então, medida pelo espectro, pelo efeito Doppler, e ele fez esse gráfico e ele viu que a velocidade aumentava linearmente com a distância. Ou seja, se dobrava a distância da galáxia, a velocidade era o dobro. E, com isso, você pode medir a distância das galáxias mais distantes, simplesmente faz o espectro, tira
a diferença do comprimento de onda, quanto para o vermelho a luz está se deslocando, mede então a velocidade, coloca nesta reta e mede-se a distância. E ele pôde então medir a distância dos objetos mais longínquos que existem, que são os quasares. Ele obteve não, agora, muito mais recente, foi possível medir o objeto mais distante conhecido. Esse pontinho vermelho que está aqui é um quasar, que é uma galáxia com um buraco negro acreditando massa, diferente do buraco negro da nossa galáxia, que não está acreditando massa, não tem nenhuma estrela caindo sobre ele. Este tem, e por isso ele fica muito brilhante. A luz é emitida pela matéria que vai cair no buraco negro. Não é o buraco negro que emite luz, é a matéria que vai cair no buraco negro que emite luz. E com isso é possível medir, então, pelo espectro, a gente mede o avermelhamento e usa a lei de Hubble para medir que a distância deste quasar é 13 bilhões de anos-luz. Então, a Fátima estava falando da Via Láctea, da nossa galáxia. Quem olhou pela primeira vez para a Via Láctea com um telescópio foi o Galileu. Ele construiu o seu telescópio em 1609. Em 1610 ele publicou este livro, chamado Siderius Nuncius, em que ele disse a Via Láctea é formada por uma infinidade de estrelas. E ele fez esse desenhozinho aqui, mostrando que aquele caminho leitoso que se enxergava tinha muitas estrelas. Em 1611, Johannes Kepler escreveu um livro, né, chamado Conversação com o Siderius Nuncius, que era o Galileu, ou seja, respondendo a proposta do Galileu. E ele disse, o Galileu disse que existe uma infinidade de estrelas na Via Láctea, que é impossível, porque se existissem infinitas estrelas, o céu seria brilhante. E o céu é escuro de noite, vocês todos sabem que de noite é escuro. O Johannes Kepler também sabia, e ele calculou que era impossível o universo ser infinito e o céu ser escuro. Essa aqui é uma imagem com o telescópio Hubble. Por 2 semanas ele está apontado para uma região escura do céu, para ver se a região fica brilhante. E a resposta é não, ela não fica brilhante, ela continua escura. A gente enxerga algumas galáxias, mas ela não fica brilhante. E aqui eu tenho uma figura de árvores, e aqui eu tenho uma foto de uma floresta, mostrando que primeiro é de dia, você vê a luz do sol caindo sobre esse ponto aqui, né? A luz do sol está incidindo, portanto é de dia. E a gente também sabe que isso aqui, as árvores não estão encostadas umas nas outras, porque elas têm folhas. Se elas têm folhas, os troncos estão separados uns dos outros, senão não teria espaço para ter folhas. E, ao mesmo tempo, a gente nota que nesta foto aqui não tem nenhuma luz vinda de nenhum desses pontos. Isso é porque em qualquer direção que eu olhe tem uma árvore. Então, isso que define uma floresta, tem tanta árvore que mesmo que elas estejam separadas umas das outras, tem outra fileira de árvores e outra fileira de árvores, até todos os buracos estarem preenchidos por árvores. Por isso que a gente não enxerga nenhuma luz. E o Johannes Kepler, então, pensou no seguinte: o oposto da floresta é o céu, se o céu fosse infinito. Se o universo fosse infinito, em qualquer direção que eu olhe, vai ter uma galáxia. Então, se ele for finito, eu olho nessa direção, não tem. Mas se ele for infinito, em algum lugar vai ter uma galáxia. Da mesma maneira que a floresta, as árvores estão separadas, mas tem tanta árvore
que algum lugar tem uma árvore e por isso eu não enxergo do lado de fora. Tá? Isso é o ponto de vista dele. Ele fez uma matemática que é muito simples, é simplesmente a área que a energia está passando vai com o quadrado da distância. Por isso que quando eu aproximo a minha mão de uma lâmpada incandescente, é muito quente, eu vou afastando a mão, vai ficando mais frio, porque a energia está se dividindo para uma área maior. Então, a luz está se espalhando e por isso o brilho de uma estrela é a intensidade na superfície da estrela dividido pela área, e a área 4π é ao quadrado. Então, o brilho cai com o quadrado da distância. Tá? Qualquer luz que você olha, você vai afastando e ela vai ficando mais fraca. É exatamente isso. O brilho vai ficando menor porque a distância está aumentando, a energia está se espalhando para uma área maior. Mas voltando para essa nossa figura, eu posso contar o número de galáxias quando eu aumento a distância entre a Terra, por exemplo, o Sol, a Terra, quando eu considero a primeira esfera em volta da Terra, tem, digamos, 4 galáxias. Quando eu considero a segunda esfera, tem 7 galáxias. Quando eu considero a terceira esfera, tem 16 galáxias, e assim por diante. Isso porque o número de galáxias vai aumentando com a distância, porque o volume está aumentando. Então, quanto maior o volume, maior é o número de galáxias. Quando a gente faz a conta corretamente, a gente obtém isso. Se o universo fosse infinito, o brilho do céu, que é o brilho de todas as galáxias, seria exatamente igual ao brilho na superfície de uma estrela. Então, se houvessem infinitas galáxias, o céu seria brilhante e nós não estaríamos aqui, porque a temperatura em cada ponto do universo seria igual à temperatura na superfície das estrelas. Então, o fato de nós estarmos aqui, o fato do céu ser escuro de noite, prova, desde 1611, que o universo é finito. Vocês poderiam reclamar e dizer a floresta não é infinita. E mesmo assim eu não enxergo as árvores do lado de fora. Então, o que define uma floresta, a gente não enxergar, é ter árvores suficientes para encher os buracos, a distância entre as árvores. Então a gente pode calcular por esta foto, eu calculo o tamanho das galáxias e a distância das galáxias e calculo quantas galáxias eu preciso para encher os buracos entre as galáxias, e a resposta é 300.000 vezes maior do que o universo atual. Tá? Essa conta não é importante, mas o conceito é de que eu só preciso encher os buracos com outras galáxias e o universo já seria brilhante. E nós não estaríamos aqui. Então, a outra consequência direta da lei de Hubble, chamada Hubble-Lemaître, é de que se as galáxias estão se afastando de nós, elas estão se deslocando para o vermelho, significa que a velocidade está aumentando e na direção se afastando de nós. Se as galáxias estão se afastando de nós, no passado elas estavam juntas. Então, estão se afastando, no passado elas estavam juntas e, portanto, o universo está em expansão. Eu não vou entrar em detalhe dessa continha, mas se eu fizer um modelo simples de um bolo, coloco um bolo, coloco passas sobre o bolo e coloco no forno, por 1 hora o bolo dobra de tamanho. Se eu medir a distância de qualquer passa para as próximas passas, meço antes de colocar no forno e depois de colocar no forno, e obtenho exatamente o que o Hubble obteve,
que quanto maior a distância, maior a velocidade. Primeira parte é por que eu tenho que colocar passas no bolo? E a resposta é as passas não aumentam de tamanho quando o universo aumenta de tamanho, assim como as galáxias não aumentam de tamanho quando o universo se expande. As galáxias estão se afastando uma das outras, mas não estão aumentando de tamanho. Então, no passado, houve o Big Bang, todas as galáxias estavam juntinhas, e elas estão se expandindo desde então. A gente pode calcular facilmente o tempo necessário para todas as galáxias passarem de todas juntinhas para a posição que elas estão atualmente, simplesmente igualando a velocidade obtida pela lei de Hubble-Lemaître. A velocidade é uma constante vezes a distância, e a definição de velocidade é distância dividido por tempo. Portanto, o tempo é o inverso da constante h, a inclinação da reta, e a constante é 67,4 km por segundo por megapasso. Portanto, o tempo é 13,8 bilhões de anos-luz. Então, tempo necessário para todas as galáxias estarem juntinhas no passado e estarem atualmente nesta posição, chama-se a idade do universo. Então, o universo é finito no espaço e no tempo. Eu vou passar rapidamente para o outro item da nossa discussão, que é qual é a relação entre espaço e tempo. E aí vem da relatividade geral. Eu não vou explicar em detalhe a relatividade geral, mas vou mencionar que em 1915 o Einstein escreveu essa equação que define que o tensor espaço-tempo, ele escreveu aqui, G igual o tensor espaço-tempo, é uma constante vezes o tensor energia-momento. Espaço-tempo é uma constante vezes o tensor energia-momento. Tá? Então, o espaço-tempo é regulado pela energia que existe nesse espaço-tempo. E, para isso, ele precisou fazer duas hipóteses. Uma é que nada viaja mais rápido que a velocidade da luz. A velocidade da luz é o máximo, 300 mil km por segundo. E a outra é que a energia que vai dar este tensor energia-momento, a energia pode ser descrita como a massa vezes o C ao quadrado. Essa relação que todo mundo associa com Einstein, energia igual a massa vezes C ao quadrado, ela é devido ao tensor energia-momento. O Einstein, em 1915, não escreveu como era o tensor energia-momento, nem como era o espaço-tempo. Ele escreveu só a relação entre eles. Mas, por esta equação do energia igual a massa vezes C ao quadrado, o Einstein imediatamente entendeu que o fóton, como tem energia, tem uma massa equivalente. É só dividir a energia por C ao quadrado, tem uma massa equivalente. Então, fóton é luz. Então, ele disse que se a luz tem massa equivalente, ela é atraída gravitacionalmente por qualquer massa. E, portanto, ela vai mudar de caminho, vai ser atraída, vai mudar de posição quando passa por perto de uma massa. Ele calculou e viu que o desvio era muito pequeno para massas pequenas, e mesmo para massas como a massa do Sol, o desvio era 1,7 segundos de arco na borda do Sol, e a ponta do meu dedo no céu cobre 1 grau, e 1 grau tem 3.600 segundos de arco. Portanto, o desvio máximo previsto pelo Einstein era 1/3.000 do meu dedo, tá? Da pontinha do dedo esticada no céu. Equivale a uma moedinha vista aqui da Terra, lá na Lua. É um ângulo muito pequeno, mas que era possível medir
mesmo em 1915. Então, o Einstein disse, durante o eclipse, dá para medir se a posição das estrelas mudam quando o Sol atrai a luz das estrelas. Então, os eclipses do Sol acontecem quando a Lua passa na frente do Sol. Então, essa figura de cima mostra que, como a Lua é muito menor do que a Terra, a sombra atinge só uma região pequenininha na Terra. Tá? Então, a sombra atinge uma região pequenininha da Terra e, como a Lua está muito mais próxima da Terra do que o Sol, ela passa rapidamente na frente do Sol e, portanto, a sombra, como está mostrado nesta foto tirada pela espaçonave Mir, pelos astronautas da espaçonave Mir, tem a sombra e ela passa com uma velocidade de 38 km por segundo sobre a Terra e, como o Sol e a Lua não estão no mesmo plano, eles mostram um caminho, tá? Eles cobrem então uma faixa, a faixa do eclipse total cobre pontos diferentes da Terra. Então, nesta figura, mostra os caminhos dos eclipses, ou seja, a região da Terra onde vai ocorrer o eclipse total. Vocês vejam que é pequenininho, no máximo 270 km, dura no máximo 7 minutos e cobre regiões diferentes da Terra. Nós aqui no Brasil não temos um eclipse desde 1996, eclipse total do Sol passando sobre o Brasil, e não vamos ter até 2040, tá? Só devido à inclinação da Lua e do Sol. Mas houve um eclipse muito importante, principalmente para quem mora em Sobral, que foi o eclipse de 29 de maio de 1919, que passou, aqui mostra nesse mapa mundi, mostra o caminho do eclipse, ou seja, as regiões sobre a Terra onde ocorreu o eclipse total. Ele passava pela África, pelo Sobral, tá? E também pelo Peru, mas os ingleses mandaram duas equipes, uma para a Ilha de Príncipe, no sul da África, outra aqui para Sobral. Isso aqui é uma capa do jornal inglês da época, mostrando aqui a Praça do Patrocínio, e esse desenho no jornal é desse equipamento que eles trouxeram para cá em 1919. Tá? Então, aqui na Praça do Patrocínio, eles conseguiram medir o eclipse total da Lua e provar que a relatividade geral estava correta. Então, a ideia é que quando você mede a posição de duas estrelas no céu, elas estão separadas, se o Sol passar naquela direção, a massa do Sol atrai a luz e desvia. Então, quando o Sol não está nessa posição, começa o ângulo entre as duas estrelas. Quando o Sol está passando por aqui, a gente mede que a posição das estrelas muda aparentemente. Então, essa aqui é uma das fotos tiradas na época, tá? Durante os 5 minutos e 9 segundos que durou o eclipse. Se vocês olharem com cuidado, vocês vão ver duas estrelas aqui, mais duas aqui. Tá? E tem, na verdade, 7 estrelas nesta imagem. É um campo do céu com bastante estrelas, chamado aglomerado de Íris. E durante o eclipse, então, aqui em Sobral, foi possível medir 7 estrelas, 7 placas, cada uma com 7 estrelas, e conseguir provar, então, que a previsão de Einstein estava correta. Ele disse que a luz era desviada 1,75 segundos de arco perto da borda, e a medida aqui foi completamente compatível, enquanto lá na Ilha de Príncipe estava nublado. Eles só conseguiram tirar 2 fotos, cada uma com 2 estrelas, e a incerteza da medida de Príncipe não era suficiente para provar que o Einstein estava correto. Então, em 1925, quando Einstein esteve no Brasil, ele declarou
a relatividade geral foi provada no céu ensolarado do Brasil. Ele não falou Sobral, mas a gente sabe que foi em Sobral. Então, eu não vou entrar em mais detalhes aqui, só dizer que a relatividade geral está correta. A gente tem várias medidas nos últimos 100 anos provando que a relatividade geral está correta. Se a relatividade geral está correta, existe a velocidade máxima para qualquer coisa, é a velocidade da luz no vácuo, e, portanto, a idade do universo é relacionado com o raio do horizonte do universo, a distância que a luz, que é a coisa mais rápida que anda, viajou. Então, existe idade 13,8 bilhões de anos e o raio do horizonte 13,8 bilhões de anos-luz. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Pessoal, nós vamos dar um espaço para perguntas e respostas. Mas antes, queria lembrar uma coisa. A lista de presença, coloquem o seu nome, e-mail e o número do Zap. Não tem o Zap? Porque a Rede deu uma ideia. Depois formar um grupo do pessoal do curso. Que aí vocês interagem mais no curso, né? Perguntas e tal. Ok? Então, alguém vai querer fazer alguma pergunta agora? Faça agora ou cale-se para sempre. Tem algum microfone sem fio? Você vai ter que vir aqui. Tá tranquilo. Professor, uma pergunta de leigo, né? Meu nome é Zenilton, estou identificando, sou morador de Sobral. Quando o senhor fala na questão, o senhor não, mas quando a gente ouve falar da questão do universo finito, né? E a nossa noção de finitude envolve espaço, uma delimitação, né? E o nó, vamos dizer assim, que dá na cabeça da gente, é que com essa expansão das galáxias, essa expansão progressiva das galáxias, né? Para algum lugar elas estão indo. E esse lugar, na nossa cabeça, na minha cabeça, por exemplo, é um espaço, né? E eu queria que você explicasse um pouco como é que essa percepção do astrônomo, né, do astrofísico, diferencia da nossa, de leigo, um pouco mais detalhadamente. Obrigado. Primeiro, antes de responder, eu queria perguntar, a plateia está formada por quantos professores estão na plateia? Ok, obrigado. Então, a maioria é aluno, então. Se não são professores, são alunos, pelo menos do curso. Quem é do IFCE, por favor? E da UVA? E da UFC? Ah, bom. Ok, então. Escolas de nível médio, por favor. Então tem mais universitários, estudantes universitários, pelo que eu olhei. É só para ter uma ideia de quão profundo eu devo ir na resposta. Então, a pergunta é principalmente porque eu esqueci de falar uma coisa, que é, se vocês olharam o cartaz da palestra, diz: o universo é finito, mas não é limitado. Ele vai continuar se expandindo para sempre, portanto, o espaço vai estar aumentando. A resposta mais específica da pergunta é a equação da relatividade geral, que eu só mencionei, que diz: o espaço-tempo é igual a uma constante vezes o tensor energia-momento. Portanto, ele diz: não existe espaço-tempo onde não tem energia. Então, o Big Bang criou, no seu instante zero, o espaço, o tempo e a energia. Então, não existe
nem espaço, nem tempo fora do universo. O universo está se expandindo, aumentando de tamanho e de idade a cada momento, e o espaço está se expandindo com ele. Portanto, o universo não está se expandindo no espaço, ele está se expandindo no espaço e o tempo. Então, fora do universo não existe espaço nem tempo, porque não tem energia. É isso que o Einstein disse. Eu não entrei em mais detalhes hoje aqui, não deu tempo, mas a precisão da relatividade geral, medida até hoje, é 21 casas depois da vírgula. Se a relatividade geral estiver errada, ela está a partir da 22ª casa depois da vírgula. Portanto, a velocidade máxima é a velocidade da luz, pelo menos com 21 casas depois da vírgula. E então, a relatividade geral está certa e a relatividade geral afirma que o espaço-tempo foi criado no Big Bang. Portanto, é o nosso conceito básico, que é o conceito cartesiano, newtoniano, pré-Einstein, o espaço estava aí, o tempo estava aí e as coisas acontecem. E a resposta do Einstein, não. As coisas só acontecem porque a energia cria o espaço-tempo. E o espaço e o tempo são coisas correlacionadas pela velocidade da luz. O tempo medido para alguém em velocidade é diferente do tempo medido para alguém parado. Portanto, não existe tempo sem espaço. Espaço-tempo é o conceito definido pelo Einstein. O espaço-tempo depende da energia. Então, não tem tempo e não tem espaço fora do universo. Obrigado. Vou aproveitar aqui a carona para enxergar o grupo, eu quero. Lá no planetário, essa pergunta é diária. Então, eu aproveito para corrigir uma coisa. O pessoal, o Big Bang, a grande explosão, isso é uma tradução mal feita. Não houve explosão. Uma coisa que você pode explodir se houver espaço. Você joga uma bomba radiolata lá na Feira de São João, ela explode porque tem espaço. O espaço e o tempo foram criados no Big Bang. Só que ali, ele criou o espaço e o tempo e não existia espaço e tempo. Então não é explosão, é uma expansão. Aí eu estou complicando. Isso é muito comum, essa pergunta, né? Mais alguma outra pergunta, o professor Kepler ou a professora Fátima? Outra? Pois não. Pode ser. Vocês estão tímidos? Eu vou ser mexerido aqui, né? Você é professor, né? Sou não, sou aluno dele. Em relação à questão dos buracos negros, né? Pela falta de informação, talvez, a gente tenha a ideia de que muitos buracos negros existem na galáxia, né? E eu entendi aí pelo que o senhor falou que tem um buraco negro no centro da galáxia, né? Deixa eu esclarecer qual é a... E a segunda, junto com essa aí, que eu me esqueci agora, faz parte da idade. Depois eu me lembro e pergunto novamente. Obrigado. Então, os buracos negros foram criados pela implosão de estrelas de alta massa. As estrelas que nascem com massa maior do que 25 vezes a massa do Sol, quando termina o combustível nuclear, elas implodem e viram buracos negros. Então, como no passado se formaram muitas estrelas maiores do que o Sol, essas estrelas implodiram, viraram buracos negros. Alguns desses buracos negros coalesceram, colidiram e formaram o buraco negro massivo no centro da nossa galáxia e no centro da maioria das galáxias. Então, existem vários buracos negros em todas as galáxias, mas existe um buraco negro massivo no centro da maioria das galáxias, que vieram por coalescência dos buracos negros maiores. Menores coalescem, vão virando maiores e formam um buraco negro grande.
Tá? Mas quando a gente... Uma das ideias é, será que existem um monte de buracos negros nas galáxias? A resposta é não. Foi feita uma pesquisa de lentes gravitacionais, porque o buraco negro continua tendo massa, ele atrai a luz, desvia a luz, assim como uma massa qualquer, como o Sol, e, portanto, quando a luz passa perto de um buraco negro, ela é desviada, e a gente pode medir a massa do buraco negro. Então, durante 30 anos, foi feito um experimento para saber quantos buracos negros tem, medindo lentes gravitacionais. A resposta é menos de 2% da massa da nossa galáxia está na forma de buracos negros. Portanto, não é muito. Tem, tá? Como a nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas, 2% são 400 mil. É pouco, mas é muito. Mais alguma pergunta? Eu vou ter que vir aqui. Antes da próxima pergunta, eu queria registrar aqui a presença do professor Emerson Pereira de Almeida. Uma salva de palmas. Ele montou, né, foi um grande guerreiro quando ele estava montando o planetário de Sobral. Acompanhou tudo de perto e é o diretor do planetário. Né? O negócio da cassete eu vou anunciar, certo? Nós temos um novo projeto para o governo do Estado e acabamos de instalar em Fortaleza o mais moderno planetário do mundo, o ZKP4 LED com Velvet Duo. A resolução é 1 para 2.500.000 pixels. No Brasil não faz demais com essa qualidade ainda, mas a gente pega, né? Mas aí, quando eu fiz o projeto, o que estava em Fortaleza, que já é digital, já é o mais moderno do Brasil, vai para o crack com um upgrade, para ficar igual de Fortaleza. E aí nós incluímos um upgrade para o de Sobral, para ficar igual ao de Fortaleza. Então, próximo ano o Ceará vai ser o único estado da América Latina com 3 planetários digitais. Um trabalho muito... O de Sobral está chegando agora, o upgrade de Sobral está chegando agora no início de outubro. Está tudo programado para ser instalado em novembro. Se a burocracia deixar, final de novembro, né? Eu chamo burocracia, sabe por quê? Vou para o senhor Kepler. Não lembrei daquele negócio do Judeu. A palestra que o Judeu deu para a gente, que é o seguinte. Quando o Henrique Morise acertou com a comissão inglesa e americana para vir a Sobral, né? Mandaram, precisava de dinheiro para transportar. Na época o navio era chamado de vapor, né? O vapor, não sei quem, não lembro do vapor, agora vou ter uma palestra aí. Está chegando, então ele foi pedir, ele era o diretor do Observatório Nacional, né? Foi pedir ao chefe do Tesouro do governo a verba para, né, receber o pessoal. O chefe do setor do Tesouro disse, para quando é? Para agora. Vai acontecer agora em maio. Isso não vai dar tempo. Mas olha, o vapor já saiu dos Estados Unidos. Eu tenho que ter o dinheiro agora no final de abril. Né? Quando é o eclipse? 29 de maio. Não vai dar tempo. Transfiro o eclipse para outra época. Isso está no jornal do Rio de Janeiro. Tá? O tamanho da nossa burocracia que atrapalha a ciência. Quem trabalha com ciência sabe disso, é coisa pavorosa. Então, mais alguma pergunta? Essa aqui, essa eu acho que o vice responder. Essa aí é boa. Seu nome? Se as estrelas explodem, assim que as estrelas explodem, viram buraco negro, certo? Algumas. E essa é assim, tipo, você explicou que as constelações, elas expandem, elas vão se dividir. Elas vão se dividindo. Essa
o buraco negro mesmo que puxa? Aumenta mais Boa pergunta, viu? A função dos buracos negros da explosão das estrelas causaria quebra das galáxias? E a resposta é não. As estrelas são muito pequenininhas em relação à força gravitacional da galáxia. A galáxia tem 200 bilhões de estrelas. Então, uma explodir não faz nada com o resto. Na verdade, ela comprime o gás e forma novas estrelas. Então, por exemplo, o Sistema Solar, que só tem 4,5 bilhões de anos, foi formado muito depois da galáxia e foi formado quando alguma supernova explodiu, jogou matéria para fora. Essa matéria tinha carbono e oxigênio, que somos nós. Então, nós somos originários das estrelas que explodiram como supernova, e algumas viraram buraco negro, a maioria das grandes vira buraco negro. Então, a matéria não só não quebrou a nossa galáxia, mas ela permitiu que planetas rochosos se formassem, porque o universo, quando se formou, não tinha carbono, nem oxigênio, nem mais nada, nem ferro, que a gente usa para fazer reações químicas. Então, a gente é poeira de estrelas, porque a gente veio da matéria processada pelas estrelas que explodiram e viraram algumas buracos negros. Eu posso fazer uma complementação? Só que eu fiquei com a impressão que ele está pensando que as galáxias também se expandem, né? Isso é uma dúvida bastante comum na expansão do universo, que os universos se expandem, que as galáxias todas se expandem. Mas não, as galáxias, a força gravitacional que mantém as estrelas da galáxia unida é maior do que a expansão do universo. Então, o espaço entre as galáxias aumenta, mas as galáxias, né, se mantêm a mesma forma, elas não estão expandindo. Muito bom. Obrigado. Pessoal, Porque tem aquele senhor ali que. Mas eles estavam. Lá, pode ir. Professor, a pergunta também agora tem a ver também com buracos negros. O senhor falou que no centro da nossa galáxia tem um buraco negro, né? E as galáxias estão orbitando, passam próximas, mas não chegam a colidir, né? Digamos assim. E depois o senhor também falou do quasar, que emite energia porque as galáxias colidem, né? Chegam a colidir, né? Qual é a diferença do nosso buraco negro para um quasar, por exemplo? Então, as estrelas que orbitam nos buracos negros, algumas caem no buraco negro, principalmente nos quasares. Eles ocorreram quando o universo era muito menor. A gente está vendo quando o universo era menor. Aquele quasar mais distante que eu mostrei está a 13,42 bilhões de anos-luz de distância. Portanto, a luz saiu dele 13,42 bilhões atrás, quando o universo tinha 380 milhões de anos e era muito menor do que é agora. Então, naquela época, se formaram muito mais estrelas massivas do que agora. Essas estrelas massivas evoluem muito rapidamente, explodem como supernova, jogam gás para fora, parte desse gás cai no buraco negro e é acelerado antes de cair no buraco negro e emite luz. Então, no passado, tinha muito mais luz, muito mais matéria caindo sobre os buracos negros do que a atual. O buraco negro no centro da nossa galáxia, nós estamos vendo ele como ele era 25 mil anos atrás, porque ele está a 8.500 anos-luz, e, portanto, não é
desculpa, 8.500 passos, 25.000 anos-luz. Ele, então, é muito mais jovem, a luz que nós estamos enxergando, muito mais jovem do que naquele quadrado que a gente está vendo quando o universo tinha 380 milhões de anos. Então, as galáxias atuais têm quasares, têm buracos negros muito menos ativos, porque aquelas estrelas massivas já morreram todas, então não tem estrela massiva jogando massa sobre o buraco negro, explodindo e jogando massa sobre o buraco negro. Nesse curso vocês vão aprender muita coisa interessante. Uma delas, por exemplo, nós vamos parar de escrever e de falar e corrigir, riscar nos livros que diz: o Sol é uma grande bola de fogo. Não pode ser bola de fogo porque ela não tem oxigênio. Uma gigantesca esfera de plasma que tem fissão nuclear, que transforma o hidrogênio em hélio, né, e formou a gente. Um mais feio, outro mais bonito, mas formou, né? Mas o nome? Meu nome é Clemente Neto, eu sou estudante de engenharia elétrica da UFC, e eu queria fazer uma pergunta sobre a questão da expansão do universo. O seu professor afirmou, e a ciência afirma que o universo está se expandindo, inclusive acelerando. A pergunta é sobre a questão da energia, como ela seria finita ou infinita nesse caso, e se for o caso de ser finita, como é que ela vai, vamos dizer assim, o universo algum dia vai parar de expandir, porque o senhor falou uma frase agora há pouco, que o universo vai se expandir e continuar se expandindo para a eternidade, vamos dizer assim, né? Então, se isso for verdade, a energia seria infinita. Ou algum tipo de vamos dizer assim, de ferramenta para que o universo continue se expandindo. Complementando essa pergunta, a questão de buraco negro. Já foi dito na ciência também que, além dele captar energia, ele emite algum tipo de radiação. Né? Eu gostaria que o senhor desse uma mesclada entre essas duas coisas. Obrigado. Então, vou começar pelo fim, só que é mais fácil de eu lembrar. A parte final que ele falou é a chamada radiação de Hawking. O Steve Hawking, na sua tese de doutorado, ele tentou unir a mecânica quântica com a gravitação, a relatividade. Então, na mecânica quântica, que está precisa, a medida melhor da mecânica quântica atualmente é 15 casas depois da vírgula, a da relatividade geral é 21 casas depois da vírgula. O problema é que as duas são incompatíveis entre si. Então, a mecânica quântica diz que se tu tiver, então, no horizonte de eventos do buraco negro, então tem horizonte de eventos, e perto do horizonte nascem partículas, chama-se princípio da incerteza na mecânica quântica, que tem energia, de vez em quando aparecem um par de partículas. Se aparecer uma dentro e a outra fora, porque elas estão exatamente sobre o horizonte, a de fora escapa e a de dentro cai para dentro. Isso é chamada radiação Hawking. Então, primeiro, isso é teoria, tese de doutorado do Hawking, nunca foi observado. Existem até experimentos ópticos tentando simular isso em sistemas ópticos nano, de tamanho muito pequenininho, que é o mesmo problema, mas no muito pequenininho a mecânica quântica domina o efeito e a relatividade geral não, por causa da massa. Então não é exatamente equivalente, mas a teoria então da radiação Hawking prevê que o buraco negro, com o tempo, ele perde um pouco de energia. Quando se calcula o tempo, é 10 elevado a 31 anos. Então, quando o universo tem 10 elevado a 10 anos, vai ter que esperar muito tempo para os buracos negros evaporarem. Se emitirem uma vez, de vez em nunca, aparece uma partícula, então o buraco negro fica menorzinho. Espera mais um monte de tempo, alguns bilhões de anos, aparece outra partícula, ele vai ficando menorzinho e vai evaporando. Então essa é a ideia da radiação de Hawking. A outra parte era da expansão do universo. Tá? Eu não tive tempo de falar hoje na palestra, porque falei até ontem. A energia total do universo é constante, já tinha sido medida, estimada primeiro em 1948,
foi medida desde 1964 para cá, então a energia total do universo é constante. A energia por unidade de volume, uma densidade de energia, está diminuindo porque o universo está expandindo. E as formas de como é que a energia, a densidade de energia de matéria varia com o volume, R na menos 3, a radiação é com R na menos 4, porque ela perde energia também porque o comprimento de onda aumenta e a energia vai para o comprimento de onda. E tem uma outra forma de energia descoberta em 1998, que é chamada de energia escura, cuja densidade não muda com o tempo, é uma constante. E já fazem cerca de 6 bilhões de anos que essa energia, ou seja, a densidade de energia por matéria está caindo, a densidade de energia por fóton está caindo, e tem uma constante, que é a energia escura. E faz 6 bilhões de anos que essa constante começou a ser importante. As outras caíram e ela agora aparece. Então, é a energia escura que causa, então, a expansão acelerada do universo observado em 1998. Então, o universo, até 1998, a gente não sabia qual era o futuro do universo. Ele podia, quem sabe, contrair de novo no futuro, aí causar um novo Big Bang, e desde 98 a gente sabe que isso não vai acontecer. Ele não só está se expandindo, mas está expandindo de forma acelerada, aumentando a velocidade com que as galáxias estão se afastando com o tempo. Então, a energia é constante, o universo está se expandindo e vai se expandir para sempre. Nós temos que torcer para a turma lá do CERN descobrir essa matéria, né? Porque se ela descobrir, nós estamos ferrados. O senhor lá, nosso colega, não, ele estava na frente porque eu esqueci dele. Tem que vir aqui, ali. Aí, rapaz. Depois dele. O microfone não vai, não. Nós somos, como é que se diz, telepáticos. A pergunta que eu ia fazer da primeira, você fez, viu? Pois é. Muito bom dia, ou boa tarde, se vier, professor também, professor Mestre, está aí, né? Professor do Luiz, professor. Pois é, eu queria perguntar o seguinte, professor. A partir de hoje, nós estamos vendo Mercúrio, Vênus, Terra, Saturno, Marte e Júpiter. Como é que se dá esse alinhamento para que a gente veja como se ele estivesse assim no horizontal? O que ele está dizendo é que a gente consegue ver os planetas, a maioria dos planetas estão visíveis atualmente. Isso não é um alinhamento no sentido de que, se tu fizer a distância deles ao Sol, eles não estão na mesma linha, isso é que seria um alinhamento, se todos os planetas estivessem na mesma direção. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer por conservação de momento anular. Mas o alinhamento que tu está falando é um alinhamento aparente, porque todos os planetas se formaram de uma nuvem que estava em rotação e colapsou e, portanto, formou um disco. Então, todos os planetas estão muito próximos da eclíptica, por isso chama-se o zodíaco. Então, todos os planetas sempre estiveram e sempre estarão nesta linha que é a eclíptica. Não é uma linha reta entre o Sol e o planeta, mas é uma linha que cobre o céu inteiro. Então, eles sempre estiveram e sempre estarão na eclíptica, onde ele pode estar um lá e o outro lá debaixo da Terra, né, e tu não enxergar, ou pode estar todo mundo em cima. Então, é um alinhamento aparente, porque foram formados assim. A nuvem que deu origem ao sistema solar estava em rotação, da mesma maneira que a Via Láctea. A forma da Via Láctea
também é um disco em rotação, exatamente igual à forma inicial do sistema solar. Então, eles sempre estiveram, sempre estarão nessa linha chamada elíptica, no céu, não uma linha reta. Esse alinhamento aí, só se tivesse um atrás do outro, que não vai acontecer nunca. Aí viria uma bola gigante do céu, porque seria não esse assim que chama de linha. Ele, né? Depois o senhor aqui. Bom dia. Eu queria saber a forma do universo e se a teoria do multiverso pode ser real. A primeira é simples, porque a luz viaja em linha reta em todas as direções, então a forma do universo, como é determinado pela luz, é esférica. Tá? Toda a luz saiu do ponto inicial, quando o universo se formou, está expandindo de forma esférica. A luz é a coisa mais rápida, então a luz está de forma esférica. A distribuição de galáxias é na forma de uma esponja, como a Fátima mencionou, eu também não tive tempo de entrar em detalhes, mas as galáxias têm alguma subestrutura na sua distribuição, mas é devido a uma distribuição aleatória da radiação do fundo do universo no começo. Qual era a segunda parte da pergunta? Multiverso. Então, como o nosso universo é limitado, né, limitado em termos, a cada tempo ele tem um tamanho. Tá? Ele não é limitado no sentido de que no futuro ele vai se expandir, portanto vai aumentar de tamanho. Então, vários astrônomos propuseram a ideia de que poderiam ter outros universos além do nosso, e a resposta é não. Não tem um monte de outros universos além do nosso. Isso a gente sabe por causa da distribuição da radiação do fundo do universo. Eu também não entrei em detalhes, quem sabe de curso, né? Durante o curso vai se falar sobre isso. Tá? Então, a distribuição da radiação do fundo do universo, o melhor resultado saiu faz um mês, o satélite chamado Planck mediu, e a resposta é não. Não tem flutuações na radiação do fundo do universo compatíveis com a colisão de universos. Se houvessem milhares de outros universos, chamados multiversos, alguns já deveriam ter colidido com o nosso. O nosso já tem 13 bilhões de anos, o outro poderia ter qualquer número, porque a ideia do multiverso é que tem um monte, cada um com sua idade, com seu tamanho. Então, a distribuição da radiação do fundo do universo prova que nenhum outro universo colidiu conosco. Portanto, não existem infinitos outros universos, podem haver alguns escondidos. Eu, particularmente, não gosto da ideia de escondido, significa não é física. Tá? Se eu preciso esconder alguma coisa, é porque provavelmente não é real. Pessoas, né? Eu posso dizer, né? Eu tenho uma namorada muito bonita que eu nunca nenhum de vocês viram. Bom. Antes da próxima pergunta, pode ir. Eu queria anunciar aqui que o professor Herbert Lima, nosso secretário de Educação, está justificando a ausência porque ele está em Brasília defendendo coisas para Sobral. E também avisar que todos vocês poderão fazer inscrição no portal, numa plataforma, tá? E quando colocar aí, por favor, o número do Zap para poder fazer o grupo. Bom dia, meu nome é Leonardo. Eu me lembro na época quando descobriu o tal do buraco, né? Não sei por que não buraco, então quando falar de buraco é alguma coisa que cai dentro, né? E disseram que era negro. E aí foi logo um pavoroso, porque estava tudo caindo dentro desse buraco e ia tudo se acabar. E aí a pergunta continua na cabeça da criança aqui, né? Se vai tudo um dia cair nesse buraco, então vai se acabar o universo? Não. A primeira parte... Vamos lá, vamos de novo, né? Por quê? A energia é finita, né?
no centro da galáxia tem um buraco. Ele está pegando a coisa lá, está jogando lá para dentro, sabe Deus onde é que está indo. E aí? E depois que cai tudo dentro, onde que vai? Então, existe um buraco negro no centro da nossa galáxia, mas como eu mostrei naquela simulação, naquela sequência de fotos, ele não está engolindo ninguém. Ele está lá parado. Tá? Da mesma maneira que a Terra não cai sobre o Sol, nunca caiu, nunca vai cair, por conservação de momento angular. O Newton já provou isso. Em 1687, tá? Um objeto em movimento continua em movimento para sempre. Aquelas estrelas que vocês viram passam perto do buraco negro, continua para sempre. Se alguma delas explodir, a gente já teve no passado uma dessas estrelas perto, que jogou um pouco de massa sobre o buraco negro, deu um flash de raio-x da matéria que vai cair. E, então, se alguma coisa jogar matéria sobre o buraco negro, ele diz, não posso fazer nada, a matéria está caindo, vai cair no buraco negro, da mesma maneira que nós continuamos aqui na Terra, atraídos pela força gravitacional. Então, esse conceito, esse mito de que os buracos negros sugam a massa, é o que está errado. Em toda essa versão, as estrelas não vão cair no buraco negro. Tá? Somente quando elas explodirem e jogarem massa sobre o buraco negro, parte da massa vai cair, parte da massa vai ser expelida, vai formar novas estrelas e continuar isso para sempre. É que o buraco é negro, mas ele é pequenininho. Se eu colocar um buraco aqui nesse chão e eu não cair nesse buraco, eu não vou. Posso caminhar em volta para fazer qualquer coisa, então ele é um buraco negro. Sim. O prefeito Ivo Gomes inaugurou 2 laboratórios negros. É uma construção cultural construída a questão do buraco negro. É porque o nome técnico do século XX deveria ser, o nome seria Estrela Fria, é um nome que foi determinado pelos soviéticos, tá certo? Enquanto eles apontaram a existência desses corpos nos seus trabalhos teóricos. Só que tinha um físico, acho que do Caltech, o John Arthur Weller, né? Ele falou um termo buraco negro. Aí o pessoal ficou interessado, buraco negro, porque é uma construção da cultura, aquela cultura do que é negro, parece que é uma coisa mais assustadora, as pessoas prestam mais atenção e chamam mais atenção, ficou na mídia, e na mídia passou para a cultura popular, passou para ser descrito, todo mundo começou a falar de buraco negro. Por quê? Porque era mais assustador, simplesmente. Tá certo? Então, essa é uma questão cultural criada pelo nome, que é um nome assustador. Tá certo? Eu prefiro o nome soviético, mas buraco negro é a mesma construção cultural do nome Big Bang. Certo? Obrigado. Eu vou aproveitar para mais uma das crianças. As crianças fazem as perguntas mais inteligentes do que os adultos. Lá no planetário, falando sobre isso, tem que falar para a criança disso. Fundamental, você tem que ter a didática, né? Senão não vai. Então a menina, a garotinha, perguntou, professor, o senhor acabou de dizer que eu ouvi que ninguém jamais viu um buraco negro. O buraco é negro, ninguém vê. Buraco negro. Como é que você sabe que existe? Aí eu fui explicar, aí quem quer pegar o hino, olha, é porque o que está ao redor dele, ele distorce aquela região ao redor dele, aí os astrofísicos aqui tem alguma coisa esquisita que está distorcendo a imagem que deveria vir de um jeito e vem de outro. E isso acontece com o Emerson deve ter isso no planetário aqui, né? O Neil Weiss, Prêmio Nobel de Física de 2017, descobriu o negócio das ondas gravitacionais, né? Vem para Sobral no próximo ano, em maio. Em maio vai ter um evento internacional no Brasil, com sede em Sobral, que é a comemoração do centenário do eclipse, que comprovou a teoria do Albert Einstein. Vem o Prêmio Nobel de 2017, que é ele, e o de 2012, além de outros grandes astrofísicos, como o professor Kepler, o professor Maria de Fátima, o Augusto Minelli e outros de fora, né? Vai ser um evento grande aqui. Então, se preparando para isso.
Bom dia. Minha pergunta é em relação a dois temas que você comentou aqui. O primeiro é em relação à expansão universal, que você falou que quanto mais o universo se expande, mais ele vai se expandir mais rápido. E outra é sobre a relatividade de Einstein, que mostra que o limite da velocidade é a velocidade da luz. Então, como seria essa relação? Quanto mais ele se expande, mais rápido ele chega. Então, no momento ele vai chegar na velocidade da luz, vai se tornar constante. Ou seria capaz de ele se expandir mais rápido que a luz? É boa. A resposta é não. As minhas respostas são curtas. A relatividade geral está correta com 21 casas depois da vírgula. Uma fórmula que eu acho que apareceu no quadro, mas eu não falei nada, é da correção relativística no termo da velocidade, do efeito Doppler. Tá? Então, quando a gente usa a teoria da relatividade geral, já está construída para a expansão de Lorentz, que não permite que nada viaje mais rápido que a velocidade da luz. Esse foi o primeiro experimento que o Einstein pensou em 1905, que era passar um feixe de luz dentro de um trem, e ele diz, eu boto o meu trem andando, em vez de ser um trem normal, tem um foguete andando em alta velocidade, boto um feixe de luz, a luz viaja mais rápido dentro do trem. A resposta é não. A teoria da relatividade geral diz, como existe a contração do tempo quando a velocidade é alta. Existe a relação espaço-tempo. Não pode falar de espaço e de tempo independentemente. Então, a resposta é não. Já está construído na relatividade geral, e por isso que se tenta desprovar a relatividade geral, e a resposta, 21 casas depois da vírgula, eu consigo medir e está perto. Isso muito. É isso que acontece. Nada viaja mais rápido que a velocidade da luz. Então, o universo está em expansão acelerada, a velocidade chega a 0,99 da velocidade da luz, mas não chega à velocidade da luz. Nunca vai chegar. É. Gente, eu trouxe um vídeo aqui para passar. Esse vídeo a gente preparou, eu montei junto, né, para a reunião da SPPC, a última reunião da SPPC em Alagoas. E o vídeo é exatamente para a divulgação do centenário do eclipse. Várias situações, inclusive dos efeitos, fenômenos do efeito Einstein, que às vezes chama de efeito Einstein, né? E vídeos daqui de Sobral, imagens da época da montagem da... O vídeo é longo, mas nós temos um tempinho ainda. Então, se a gente dá um start no vídeo antes de terminar, vocês têm que entender por causa da hora, certo? Mas esse vídeo, esse DVD, eu vou entregar ao Flávio e à Lidiane, para a Secretaria da Educação. Ela pode replicar à vontade e disponibilizar para os IFCS, para a UVA, para as escolas de ensino fundamental, universidade. Às vezes só que o professor está doente ou no recreio, joga lá no DVD e fica rodando lá. Foi assim que fez o SBPC e foi um sucesso. Até o ministro da Ciência e Tecnologia parou para olhar aquilo do lado, sabe? Então, a gente vai rodar uma parte dele, porque eu acredito que é meia hora. A não ser que o Flávio e a Lidiane e o professor Kessler para o turismo passar tudo. Mas a gente pode dar um stop por um tempo aí e para encerrar a nossa atividade de hoje, tá certo? Sem prejudicar o nosso lado, né? Pode botar o todo, porque a gente parou de... Pode botar o... Ah, não, o som vai ser tudo devagarzinho. É aumentando devagar.
Lembra que aqui merece, viu? Eu pesquisei esse eclipse anos e anos e anos. Até uma pessoa chamada Kepler de Oliveira chegar lá no planetário, dar uma palestra e falar: aquele telescópio que está bem no meio, grandão, estão vendo? Cadê um apontador? Ale, tá lá. Ela está apontando. É. Isso. Não, isso meio. Pronto. Não. Era esse. É o maior que ele, né? E tem um outro de madeira aqui, ó. Do lado direito. Quadrado. Quadrado, é esse. Isso. Pronto. E esse aí é o de madeira. O grandão, aquilo é latão, né? Metal. É uma lente enorme, tá? Aí a pergunta: qual de vocês, qual telescópio dos dois você acha que comprovou a teoria do Einstein? Foi aqui que falou. Muito bom. O telescópio que comprovou, tirou a foto, foi o de madeira. Porque o outro de metal ia criar correntes convectivas dentro do calor ali e ia distorcer a imagem. Né? Então, todas essas coisas são curiosidades que muita gente fala em folclore. Eu já vi gente escrever artigo no jornal dizendo que o Einstein, quando teve em Sobral, Einstein nunca teve em Sobral. Tem muito folclore nisso, sabe? Por isso que eu fiz a intervenção. Só uma questão da Crimeia, né? Também no recurso da Crimeia. Não, houve várias tentativas. Houve um na Argentina que foi frustrado pelo clima. Teve um na Rússia que, por questões políticas, quase pegaram a menina da guerra, pensavam que o telescópio era uma bazuca, vai bota, foi para fora. Já foi em 1914, né? E quer surgir em Passa 4 de 1912, no eclipse. E o Edson, o Einstein, né? Vocês têm um cara aqui em Sobral que é o mais profundo conhecedor desse eclipse, chama o professor Hermes Ferreira de Almeida. Agora, aquelas duas rodinhas que você apontou antes, essa e essa outra. Isso é um celóstato, ou muita gente pode dizer celostato. É um aparelho que acompanha o Sol e deixa a imagem do Sol parada dentro do telescópio para poder tirar as fotos. Está parado.